nós vamos dar início ao nosso culto. Certamente hoje estamos todos mais animados, felizes, contentes, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Embora nós lutamos, nós sempre nos desmotivamos e pela mais pequenina coisa nos deixamos ir abaixo, mas o Senhor tem prometido estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos. E Ele está pronto para nos ajudar. Então somente nós nos disponibilizemos para estar também de acordo com aquilo que Ele quer fazer de nós. Porque Ele estará connosco enquanto nós estivermos com Ele. Porque se nós o deixarmos, o Senhor também nos deixará. Mas se nós queremos estar com o Senhor, se queremos que Ele nos continue a ajudar, como nos tem ajudado até aqui, certamente é motivo para nós darmos graças, louvarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Há um pedido de oração pelo pastor André, que alguns dos nossos irmãos conhecem. Ele teve um ABC, está na Suíça e está ainda em coma. Mas antes de nós orarmos pelo pastor André, nós vamos louvar o Senhor, nós vamos agradecer-lhe, porque até aqui o Senhor verdadeiramente nos tem ajudado. E hoje nós podemos ter connosco o nosso pastor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Senhor, te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porque até aqui tu nos tens ajudado. Com problemas, com dificuldades, Senhor, mas te louvamos porque a tua mão poderosa tem estado sobre cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Meu Senhor, tu conheces as necessidades do teu povo, dos teus filhos, e conheces a necessidade do anjo desta igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor, continua a tê-lo nas tuas mãos, pois até aqui tu o tens ajudado, e esperamos em ti que tu continuarás a fazer a tua obra para a honra e glória do teu bendito nome. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, pois tu verdadeiramente és o Deus verdadeiro, que és o mesmo ontem e hoje e serás eternamente. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos por tudo, Senhor. Meu Senhor, também colocamos nas tuas mãos o pastor André. Meu Deus, tu sabes a sua situação, tu sabes o seu problema, Deus. Vai em encontro dele, Senhor. Vai também tocar aqueles médicos para que eles possam, no momento certo, na hora certa, fazer o que tem que ser feito. Meu Senhor, cuida do teu povo, cuida dos teus filhos. Os dias são difíceis, Senhor, mas no nome de Jesus tu nos tens prometido a vitória. Te agradecemos, te louvamos, te rogamos as tuas bênçãos e que tu fiques connosco neste culto, que possamos sentir a tua presença, que possamos ser ricamente abençoados, que tu possas receber toda a honra e toda a glória seja dada a ti. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Como os irmãos já viram, eu vim para o púlpito sem Bíblia. Os irmãos podem ficar sentados mais um pouquinho. Porque esta mão ainda não trabalha, mas vai trabalhar, se Deus quiser. Com a graça de Deus, as coisas vão indo. E a irmã Carla já há vários sábados que me perguntava: irmã Lídia, a senhora não podia dirigir? Sim, mas eu vou para o púlpito sem Bíblia. Então, mas tem alguma lógica, tem algum jeito? Mas realmente eu tive que ceder. E hoje eu estou aqui sem Bíblia. Não é o meu jeito, não é isto que eu gosto, não é isto que eu acho que deve ser feito. Um crente, uma pessoa que vem falar de Jesus, deve trazer a sua arma, porque um soldado sem arma não está a fazer nada. Mas o Senhor que sabe todas as coisas e Ele sabe porquê eu não tenho a Bíblia neste momento. O irmão Carlos vai ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Será que o diabo queira derrubar uma coisa destas? Não, Senhor. É o pastor, é a minha mulher. Bem, eu também não falo de mim. Mas somos todos, mas graças a Deus o Senhor está connosco e nos dá força para vivermos nesta luta. Graças a Deus. O crente que é crente é como os gatos, tem 7 folgos. E, portanto, não há nada que nos impede.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a começar a leitura no verso 20. 11, 20. É uma grande luta que nós estamos a atravessar, mas Deus prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar o rosto das cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, gozem-me, que ai de ti, bendidai, isto são nomes estrangeiros que não percebo nada disto. Porque se em Tiro e em Sodoma fossem feitos os presídios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, mas como saco com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te entregues até aos céus, estarás abatida até aos infernos, porque em ti Sodoma tivesse sido feito de prodígio e em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os Sodoma no dia do juízo do que para ti. Não era bem esta palavra que eu queria ler, mas também, porque eu queria ler era os últimos versículos que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus por esta palavra. Eu estive a ler isto há bocado e o que mais me interessou foi estes últimos, o 28 e o 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Temos que vir a Jesus, porque se nós não viemos a Jesus, não há nada feito. Que Deus nos abençoe e que nos dê o resto de um culto muito feliz. Obrigado. Nós agora vamos chamar o grupo de louvor. Não é só o grupo de louvor que vai louvar. Todos nós fazemos parte do grupo de louvor. Todos nós devemos louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Se nós formos ver o livro dos Salmos, 150 Salmos, quantas vezes está lá: louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, e nós tão pouco louvamos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. De facto, todos nós temos motivos para louvar, porque todos os dias Ele se manifesta nas nossas vidas, não só e sobretudo porque Ele é em cada um de nós, a revelação de quem Ele é. Deus não se importa com o louvor, mas Deus quer o adorador. Ele não se importa porque Ele não precisa. Ele lá em cima tem anjos, querubins, serafins, todo dia, 24 horas a louvar por Ele. Mas Ele se interessa connosco e nós temos que lhe dar tudo, porque Ele nos dá tudo. Nós não sabemos se este culto termina, nós não sabemos se hoje é o último dia em que Ele nos vem buscar, mas uma certeza nós temos:
que nós temos que o louvar com tudo o que temos e somos. Se estamos tristes, viemos aqui para buscar consolo. Se estamos alegres, viemos confirmar aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. E hoje nós podemos exultar de alegria, porque mais uma vez o pastor está connosco, está com força, e ele é testemunho desse vigor que o Senhor nos dá, desse alento e dessa paz inexcedível que nós não entendemos, mas que Ele traz aos nossos corações em momentos de luta. Por isso que nós o possamos louvar e engrandecer. Mais uma vez eu queria que os irmãos não se esquecessem de louvar pelos nossos jovens, de louvar por todos aqueles que, não só estes que estão aqui, mas os que não estão, porque nós temos mais um menino, meu menino, para mim é menino, para mim é o meu bebê Dani. Por isso temos, e que se está interessado e que se está a envolver, que está a passar as letras, que está a trabalhar para o Senhor, que todos nós nos possamos juntar a trabalhar para o Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. Tantos são aqueles que têm talentos e que estão escondidos. Não escondam os seus talentos e trabalhem para o Senhor. Vamos louvar o Senhor como só Ele merece. Seu louvor, todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador.
Aleluia, Jesus. Deus está aqui. Por isso nós viemos adorar-te, Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. E veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar a Deus. Irmãos, eu esqueci-me de passar à irmã Lídia um pedido de oração também. A irmã Ana Gabi Anice, como vocês sabem, já foi operada também para um cancro no seio. Retirou aquilo que estava lá, mas tem algumas células cancerígenas e vai fazer quimioterapia e radioterapia também. Por isso que nós não nos esqueçamos dela na oração. Vamos também entregar a Anice na oração. Ela também ora por nós, também ora dentro da igreja. Por isso que nós possamos também estar a orar por ela. Senhor amado, nós te entregamos também a Anice nas tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos o teu querer.
É tanta gente à nossa volta, Senhor, mas uma certeza nós temos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor, e que em todos os momentos Tu atravessas connosco a luta, Senhor. A pressão que estamos a sentir, Senhor, ela é ultrapassada, Senhor, porque Tu estás connosco, Senhor. Ainda que de noite venha a tristeza, a angústia, Senhor, mas de manhã as misericórdias são novas e a alegria vem, Senhor. Por isso eu te peço, sê com ela, Senhor, sê com ela em todo este processo, Senhor. Acalenta o seu coração, Senhor. Acalenta a sua alma em nome de Jesus e toda a sua família, Senhor. Fica com a Anice, Senhor, com os seus filhos, com o seu esposo, com as suas irmãs, com os seus sobrinhos, Senhor, em nome de Jesus. Ele é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, mesmo que as figueiras não floresçam. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, mesmo que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
magnífico. Eu estive sem carro mais de um mês, mas Deus levanta sempre um de um lado, outro do outro, para nos abençoar. A Dona Helena fez o favor de me emprestar um carro velhinho que ela tem. Não tem sido fácil, porque as despesas aumentam sempre que o inimigo é aí que ele nos quer afrontar. E ontem eu já tinha o carro, mas as mudanças tornavam a não entrar. Eu disse: Senhor, eu não entendo nada disto, não percebo o que é que se passa aqui. E eu orei sobre o meu carro novamente, chamei o Ricardo e disse: Ricardo, o carro não funciona. Ele disse: mas eu fiz tudo. Eu disse: pois, mas não, eu não tinha orado antes, agora vai arranjar porque eu orei. Ele chegou lá e mexeu só, não sei onde, na espia, e as mudanças entraram sem nada, sem fazer nada. E eu estava já em casa. Quando cheguei a casa, a minha irmã telefonou-me e eu estava a falar com o Ricardo exatamente. E a minha irmã telefonou-me: olha, vem para baixo porque bateram no teu carro. Eu assim: a sério? E eu vim para baixo. Estava um casal à minha espera para que assinássemos o papel. Eu olhei para o carro e disse: não, é mais chapa, menos chapa. Podem ir embora, podem seguir a sua vida, porque eu não me interesso com esta batida, porque eu já tenho carro, por isso podem seguir em frente. É assim que Deus funciona. Ele não nos apega a nada, não é nada meu, nada é dele. E a fidelidade dele é assim que ele mostra que ele é fiel. Ele usa um, usa outro para nos abençoar. E nós temos que nos humilhar para pedir a este e para pedir àquele e para pedir ao outro. Não importa, porque no fim as coisas ficam sanadas, porque a nossa terra não é esta. E nós não vamos levar carros lá para cima, irmãos. Nós não vamos levar casas, nós não vamos levar nada. Nós só vamos levar aquilo que o irmão disse. Nós queremos chegar lá acima e que Ele abra as comportas da porta e que nós possamos entrar no céu com o Rolls Royce, com o Opel Corsa, com um carro a cair aos bocados. Mas maior é aquele que está nas nossas vidas. É assim que Ele é fiel. Eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei, Senhor. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo
Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou para mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrir, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Abraça-nos, Senhor. Então agora será a altura de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu queria o pregador.
Pastor Josivan, por favor. Desculpe, não me informaram de quem era o pregador. E eu como estava desejosa de ouvir o pastor César, mas só... Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Tem som aqui. Som. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha, né? Louvando ao Senhor com muita alegria de coração, né? Adorar em espírito e em verdade, né? Glória a Deus. O louvor é uma coisa que aprofundamos, né? A nossa mente. Aleluia. E vai ao alto. Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar uma passagem aqui. Em João, bem conhecida. Aleluia. Bem simples para que todos possam entender. Glória a Deus. João 14. Aleluia. Antes que eu comece a ler, quero fazer uma oração. Glória a Deus. Pela palavra, amém. Senhor nosso Deus e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, te peço nesta noite, Senhor, na tua presença neste lugar, diante de todos que aqui estão, Papai do céu, que o Senhor possa, meu Deus amado e querido, falar aos nossos corações nesta noite, através, meu Deus amado e querido, desta palavra. Amém. Glória a Deus. É uma palavra bem simples. Acredito que vocês já ouviram muitas vezes, mas acredito que não entende. Porque eu falo assim, mas eu mesmo digo. Eu já li várias vezes, mas não estou dizendo que eu entendo. Por isso que estou falando, mas nós já podemos ter lido várias vezes, mas não entendemos. Não compreendemos. Pode vir 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas pregar a mesma palavra, mas vai ser diferente. Vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Então quero deixar uma passagem aqui, já começando em João 14, do 36 em diante. Glória a Deus. Vou ler com bastante calma. Preste atenção nesta palavra. Amém? Glória a Deus. 36 em diante. João 14, do 36 em diante. Não. Capítulo 14, do versículo 36 em diante. Não? Ah, não, calma, perdão, é o 13, calma. É porque o 14 está aqui e o 36 está aqui. Mas o 14 está aqui, começando aqui, ó. Perdão. Jesus amado, aqui na folha aqui, está aqui 14, né? Aí eu estou olhando 36 aqui, mas não, o 14 começa aqui. Oh, Jesus, tem misericórdia disso. Meu Pai eterno, então eu vou ler aqui do 13, né? 13 do 36 em diante aqui, até o 38, né? Aí tem uma passagem aqui no 14 que eu quero deixar bem claro aqui para que os irmãos possam entender. Amém? Vamos começar. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vai? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirá. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Porque te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiver negado 3 vezes. Glória a Deus. Aleluia. Esta passagem fala a respeito
dos apóstolos. Jesus estava anunciando para eles a sua partida, como ele sempre falou, como ele sempre disse, como ele sempre anunciava. E eles estavam bem atentos. Olha que Jesus pregou e ensinou por 3 anos e 6 meses em toda a região de Jerusalém e aquela região próxima ali, né? Toda onde ele pôs andar a pé, ele pregou e ensinou aos seus discípulos. Mas chegou o momento agora onde Jesus, por várias vezes, já tinha comentado que ele ia, que estava chegando a hora. Mas aqui nós só vemos o apóstolo Pedro conversando com Jesus. E se você for ver essa passagem de Lucas, está escrito no momento aonde ele é preso, aonde Jesus é pego e colocado na casa do sumo sacerdote. Então Pedro está no meio daquela multidão, observando. E Jesus também está sentado ali. E tem muitas pessoas ali por perto. Quando eles acendem uma tocha de fogo ali, as pessoas começam a observar. E vê Pedro. E vê a Pedro. E começa a dizer, olha, esse aqui é um deles. E o próprio Pedro vai dizer, não vos conheço. E começa por aí a questão. A questão aqui é que João 14, como eu estava querendo ler João 14, falando que era a respeito de João 14, né? Depois comecei do 36, só para colocar Pedro nessa mensagem. Nesse texto aqui de João 14, que eu falei que é bem simples, todo mundo pode entender, já nós voltamos aqui e juntamos tudo aqui, ok? Então está escrito assim, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nos vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aqui que está a história. Ele mesmo dizendo, vós sabeis para onde eu vou, e conheceis também o caminho. Glória a Deus. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podereis saber o caminho? Glória a Deus. Preste bastante atenção. Ok? Como que saberemos o caminho? Aleluia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceste a mim, também conheceria meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto também. Não só conhece, mas também vê. Não só conhece, mas também escuta. Não só também conhece, mas também ouve. Aleluia. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha a confusão. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu não vou dar mais sequência na mensagem. Mas se vocês quiserem ler, vocês leem. A mensagem aqui é:
Jesus há tanto tempo junto com seus discípulos, todo dia, junto com eles, andando com eles, caminhando com eles, vendo os milagres. Muitas coisas aconteciam ali, quase todos os dias. A Bíblia cita que Jesus fez 35 milagres. Outros dizem que foi 36. Mas tinha dia de Jesus fazer mais de 100 milagres. Mas escrito só tem 35. Então agora os discípulos não conhecem, os discípulos não entendem, os discípulos não compreendem. E agora não sabe o caminho, não conhece Jesus, não sabe quem é o Pai. Quantas das vezes o Senhor ensinou isso a eles? Glória a Deus. Será que foi falta de atenção? Será que foi falta de conhecimento? Será que foi falta de batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Vamos entrar nesse ponto já já. Nós temos participado de uma lição aqui maravilhosa. Maravilhosa. Eu quero dizer para os irmãos que eu sei pouco. Mas tudo que eu aprendi foi na Escola Bíblica Dominical. Eles não dão o nome aqui de Escola Bíblica Dominical, né? Mas é a revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Então eu falo o nome assim. Eu não sei nem como é que fala. É escola, é aula, não sei. Tudo o que eu aprendi pouco e aprendi na Escola Bíblica Dominical. Como que se aprende? É dando atenção. É ouvindo. É lendo. É praticando. Aleluia. Então, quando estamos aqui, nós ouvimos louvor, ouvimos Deus falar, sentimos a presença do Senhor. Mas a palavra é algo fundamental. Fundamental. É só ouvir? Não, nós temos que ouvir. Nós temos que aprender. Nós temos que viver. Não é só falar, temos que viver também. A curiosidade pela palavra é uma coisa profunda. Como que é a curiosidade? Quando nós ouvimos um pregador pregar, uma pessoa ler uma mensagem, a gente fica na curiosidade de saber a respeito daquilo. Então o que a gente vai? A gente vai tentar entender. Se a gente não entende, a gente também pergunta. Porque amanhã, depois de amanhã, que não pertence a nós, eu posso precisar, você pode precisar, você não sabe o que vai acontecer. Se o seu chamado é de louvor, você vai ensaiar no seu louvor. Como você vai ensaiar no seu louvor? Só ensaiando ele, não. Você vai ensaiar, você vai jejuar, você vai consagrar sua vida e falar: Deus, recebe o meu louvor. Recebe o meu louvor, Senhor. Me dá voz de cântico. Então, isso é quando nós estamos investindo o nosso louvor, o nosso chamado a Deus, para que o Senhor receba. A palavra é a mesma coisa. Se você tem chamado para dirigir grupo de jovem, grupo de criança, grupo de varões, a igreja que é pequena, né? Mas tem várias igrejas que tem grupo de varão, grupo de círculo de oração. Então, temos que batalhar, se esforçar, partir para cima. Deus é quem dá o dom, a força, o poder, a autoridade, para que nós, a unção, para que nós possamos se dedicar naquilo. E tudo é dedicado com amor, com carinho, com prazer, porque estamos aqui para adorar o Senhor. Aí nós falamos assim: adoramos em espírito e em verdade. Porque temos que ser assim. Temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então damos prioridade número 1, primeiramente a Deus. A palavra de Deus, os louvor do Senhor, a casa de Deus. Aleluia. Vamos supor que ausente qualquer pessoa do seu grupo, que precisa viajar, que talvez adoeceu, você tem que estar sempre capacitando uma pessoa para que assuma o seu lugar. Ah, só tem eu. Você tem que dedicar, trabalhar para preparar uma segunda, quem sabe até uma terceira pessoa.
para que na sua ausência essa pessoa possa assumir por você. Aleluia. Assim é a casa de Deus, repartindo com todos. Ah, mas não sabe pregar. Ah, mas não sabe. Nós temos que dar oportunidade para que alguém tenha uma saudação de 5 minutos. Temos que dar oportunidade para que alguém tenha uma saudação de 10 minutos para uma palavra. É dedicando, ensinando para que se possa aprender a pregar, a cantar. Glória a Deus. Eu não estou nem pregando, eu estou ensinando, hein? Eu não sou pastor da igreja, não. O pastor está sentado ali. Qualquer coisa vem dar uma bronca em mim, tá bom? Oh, glória. Então observamos uma passagem onde nós muitas das vezes achamos que é e nós não somos. Deus é quem capacita. Deus é quem fortalece. Deus é quem coloca no caminho. Deus é quem coloca na posição. Deus é quem coloca no lugar. Nós temos, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Infelizmente. Só que eu não sei se eu sou chamado. Todos são chamados. Se prepare. Se coloque na posição. Apenas isso. Para que você no momento seja chamado para aquilo. Não sei qual é o seu chamado, não sei qual é o seu dom. Existem vários dons. Tantos dons existem. Mas muitas das vezes falta coragem. A igreja precisa de tantas capacidades, tanta posição. Voltando aqui à escola dominical. Então a escola que estamos aprendendo aqui é sobre igreja, sobre evangelização. A igreja que cresce numa perseguição terrível. Olha que se fosse hoje, nós corria. Olha que se fosse hoje, nem evangelizar, nós evangelizava. Mas eles, com a autoridade, com o poder de Deus, com a força do Espírito Santo, eles partiram para cima. Mesmo na lição atrasada que nós vimos, Estevão sendo apedrejado, mesmo assim os cristãos não correram, os cristãos não foram embora, continuaram evangelizando, continuaram na batalha e não desistiram. Não é a perseguição que vai fazer nós correr. Não é a acusação da morte que nós vamos parar de servir a Deus. Não é o temor nem o medo que vamos se esconder. Deus é por nós. Aleluia. Na lição que eu participei foi sobre Filipe. Estudamos sobre Filipe aqui. Cada lição daquela dá uma mensagem de 1 hora ou muito mais tempo. A lição passada eu deixei a minha esposa aqui, tive que resolver um problema ali, voltei, mas já estava no final, não vi qual foi a lição, a última. Mas a lição que eu participei era sobre Filipe. Eu tinha citado um assunto aqui sobre batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado, quem não é batizado. A diferença de quem é batizado com o Espírito Santo e a diferença de quem não é batizado com o Espírito Santo. Todos podem pregar? Pode. Quem é batizado com o Espírito Santo pode pregar? Pode. Quem não é pode pregar? Pode também. Lógico que pode. Aleluia. Mas existe uma força maior, um poder maior. Eu vou mostrar aqui na Bíblia agora. Não é só falar. Eu comentei, mas temos que provar também. Então, quem é batizado com o Espírito Santo tem uma autoridade poderosíssima. Só não põe em prática, muitas das vezes. Mas se põe em prática, é como Jesus falou: farás milagre muito mais do que eu fiz. Mas tem que colocar isso em ação. Glória a Deus. Aí vimos Filipe. Filipe foi chamado para ensinar um eunuco que saiu de Jerusalém para a região de Gaza. Onde um homem ia sentado no carro e não entendia, não compreendia a mensagem que estava lendo. A mensagem que ele estava lendo era Isaías, o profeta Isaías, e muito confuso. Ele ainda faz uma pergunta. O Espírito Santo diz para Filipe: vai até aquele carro, onde está aquele homem? Ele vai ver o carro, o homem vê ele, manda subir para o carro. Mas antes que ele subisse para o carro, ele já sabia, através do Espírito Santo, onde era a mensagem que estava sendo pregada. Quando ele sobe lá em cima, ele fala:
entende os que lê? Tu compreende o que está lendo? Ele vai e fala assim, não tem quem ensine. Está compreendendo? Não tem quem ensine. Muitas das vezes tem quem ensine. O problema é que muitos não querem aprender. A mensagem que acabei de ler aqui, não sabe o caminho, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é o Pai, não sabe para onde vai, 3 anos e meio pregando a palavra sobre o reino de Deus, 3 anos e meio pregando sobre o céu, 3 anos e meio pregando, olha, eu vou e vou levar vós também para onde eu estiver, esteja vós também comigo. Não foi à toa que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar toda a humanidade, onde muitos pensam que foi só Israel. Mas veio para o que era seu, os seus não lhe aceitaram e nós fomos enxestados. Os cristãos, por isso que muitas das vezes falam, os primeiros são os derradeiros são os primeiros. Então os derradeiros que eram nós, chegamos no céu, Israel vai ficar para trás. Enquanto a igreja estiver na glória, Israel está na terra. Alguns judeus que aceitaram Jesus durante o período que morreu com Cristo, será arrebatado também. Mas a maioria deles ficaram para trás, porque não deram crédito, porque não entenderam, porque o Messias não veio, o Messias ainda vai vir, porque a lei é quem manda, a graça não. Então o que acontece? Quando Filipe sobe ali, ensinou a ele. Quem está falando? O eunuco faz uma pergunta para ele. Quem está falando? O profeta fala de si ou de outro? Aí é onde ele vai explicar de quem ele está falando. Quando ele fala de quem ele está falando e o motivo qual é, logo se aproxima de uma água. Quando se aproxima dessa água, ele fala, bom, o que custa para me batizar? Fala, se tu crê, quem sou eu para dizer que não? Vai e desce, né? Desce ele ali, batiza ele nas águas, ele vai embora todo feliz, todo contente, porque agora aprendeu um pedacinho. Ele estava lendo sobre e não sabia o sentido e nem o significado da expressão dos versículos onde lia. É por isso que temos que aprender. É por isso que temos que ler a Bíblia. É por isso que temos que ouvir quem lê. E entender. E também ler a nossa Bíblia. E também ler em casa. Eu já li mais ou menos essa Bíblia aqui. Essa não, mas outra. Mais ou menos 3 vezes. Não vou dizer que sei, porque não é por ler que sabe. Mas a gente tem que ler. Mais ou menos 200 livros. 200 livros. Vai vendo. Então temos que dar prioridade à palavra do Senhor. Temos que ser curioso, temos que se aprofundar, temos que ir além. Não perca tempo. Eu acho que no meu tempo não tinha internet, não tinha celular, né? Era bem mais fácil. A gente não tinha muito o que fazer, era mais simples, né? Entrar na biblioteca, tem uma biblioteca em casa, entrava nela e ficava ali mais ou menos por volta de 5 horas. Lendo. 5 horas. Lendo, tentando entender, procurando compreender alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa, que muitas das vezes eu vi, entendi, nossa, já li isso não sei quantas vezes, e eu pensei que entendia. Não entendi nada. Não entendi. Glória a Deus. Então temos que procurar se esforçar, aprender. Glória a Deus. Ah, o pastor faz área social. Não tem quem substitui. Que dê a segunda pessoa. Ah, mas nós temos que fazer tal coisa. Temos que ter uma segunda, terceira pessoa. Temos que estar todo invocado, todo desenvolvido. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 49. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 49. Eu vou ler. Aleluia. E assim está escrito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto seja revestido do poder. Seja revestido do poder. O que é isso? O que Jesus estava falando? O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Espere em Jerusalém. Tem várias passagens na Bíblia que vai dizer isso. Espere em Jerusalém. Por poucos dias. Aleluia. Então eles se trancaram ali. Não sei se a sala de Salomão era maior, mas era num templo. E orava, e cantava, todos no mesmo propósito, todos no mesmo objetivo, todos com o mesmo desejo, todos com a mesma vontade. Na mente de todos eles era ir para o céu, na mente de todos eles era ser arrebatado, na mente de todos eles Jesus vinha buscar eles, na mente de todos não sabia o que ia acontecer. Não sabia, mas estava aguardando, estava esperando. E ali aconteceu o Pentecoste. E o Espírito Santo desceu. Nota passagem, está escrito em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 5. 4 e 5. Glória a Deus. Aleluia. Depois nós vamos voltar no Pedro, para ver o que vai acontecer com Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Do 4 ao 5. Glória a Deus. Eu vou ler. Aleluia. Versículo 4. Do capítulo 1. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Glória a Deus. De mim ouviste. Isso é a palavra de mim ouviste. Isso é tanta história, isso é tanto dia, isso é tanto mês. Ouviste o quê? O que foi que eu disse? O que eu dizia? O que eu falava? Para apressar, para não ficar falando tudo, né? A hora ali foi embora. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vos serei batizado com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aleluia! Glória a Deus. Então ele falou aqui de novo, esperai a mesma repetição de Lucas 44, só que uma expressão mais profunda, uma expressão mais forte. Lá fala, revestis do poder. Eles seriam revestidos do poder. Agora o povo fala, vamos voltar para Pedro. Agora o povo fala que Pedro era mole, né? Pedro não era. Se você for analisar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha, o cara negou, né? Jesus 3 vezes. E ele disse que ia com Jesus até a prisão. Em outra palavra vai estar escrito. Não vou ler mais. Em outra palavra vai estar escrito, Senhor, eu vou contigo até a prisão e a morte. Está escrito na Bíblia. Eu irei contigo até a prisão e a morte. Já nessa passagem que eu li aqui, em 36, está escrito, por ti eu darei até a minha vida. É difícil falar uma palavra assim, né? Tem que ser corajoso. Pedro falou, mas não cumpriu. Não demorou muito para Pedro negar. Porque o próprio Jesus disse, olha, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, o povo pensa até que é um galo, né? Antigamente, quando eu estava aprendendo, eu pensava que era um galo. Olha, o pregador pregava, o povo falava, e a gente pensava que era um galo mesmo, esse galo que tem em casa, né? Que tem no puleiro. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tá? É uma trombeta, é uma corneta, o exército era sempre perseguido, os romanos estavam sempre ali apitando. Às vezes era um relógio de hora também, podia ser um relógio romano, né, do calendário gregoriano, né? Esqueci de falar da palavra aqui agora, não deu nem para falar. A língua não deu nem para falar. Como? Exatamente. Por aí. Podia ser uma corneta, podia ser um relógio que tocava o sino, podia ser bastante coisa. Mas os soldados sempre
usa as trombetas para um alerta. Opa, alerta. Eles metem a trombeta, o pessoal já sabe o que é, já sai todo mundo correndo. Hoje em dia, em Israel, se tocar uma trombeta daquela, o povo já corre para os abrigos. Já sai para o abrigo, porque é a guerra que vem, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, irmão, se Pedro era né, não era tão corajoso, cadê os outros 11, hein? Ah, não, um já tinha... Cadê os outros 10? Porque Judas já tinha traído, né? Cadê os outros 10, então? Ele traiu Jesus, ele negou Jesus 3 vezes, mas pelo menos estava lá, ele estava observando. Menino, quando ele nega pela 3ª vez que ele escuta o galo cantar, eu falei que tinha muita gente ali, né? Quando o fogo acendeu, Jesus também estava no meio da multidão, mas Pedro estava querendo saber o que ia acontecer com Jesus. Aí Jesus vai e olha para ele. Jesus olha para ele. Quando Jesus olha para ele, ele se lembra, irmão. Sabe o que ele faz? Ele sai para fora. Ele sai para fora e vai chorar amargamente. Traiu o mestre. Não é fácil, né? Trair o mestre. Olha, tinha acabado de falar que dava até a vida. Tinha falado em outra passagem que ia para a prisão e até a morte. E agora eu neguei como ele falou que eu negaria. Agora é só planto. Agora é só choro. Você sabe o que é que Pedro se tornou? Pedro não era batizado com o Espírito Santo. Né? Pedro não era batizado com o Espírito Santo e nenhum dos apóstolos era. Nenhum. Se você for ver a diferença do batismo com o Espírito Santo, aqui nós já acabamos de ler, é um poder, é uma força, é uma autoridade, mas para isso tem que orar. Ah, sou batizado com o Espírito Santo. Ah, é? Tem que orar, irmão. Tem que jejuar, tem que consagrar a vida, tem que buscar Deus, tem que estar na presença do Senhor, para que as coisas aconteçam, senão não acontece. Olha, quando Filipe estava aqui falando com o eunuco, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo o arrebatou. Quando o Espírito Santo o arrebata, ele aparece em outra cidade a 50 quilômetros de distância. A 50 quilômetros de distância, evangelizando, falando da palavra de Deus, anunciando um reino ao povo, tentando juntar as almas. Tentando juntar as almas. Batizado com o Espírito Santo. Agora, Pedro. Quando o revestimento desce, quando em Pentecoste acontece, até Maria, a mãe de Jesus, foi batizada. Ela estava junto, ela estava ali. Ela se tornou o quê? Uma missionária. Ela partiu para cima. Ela foi evangelizar. Ela foi ganhar alma. Pedro, já no seu primeiro discurso, já veio logo 3.000 almas. Pedro era quem antes? Os discípulos aqui, todo mundo junto. Tomé não entendia nada, era, né, incrédulo. Foi necessário Jesus fazer com que ele pegasse na mão dele e falasse para ele: olha, espírito não tem carne nem osso. Entenda isso aí, ó. Espírito não tem carne nem osso. O espírito, eu pego ele aqui e não consigo sentir. A minha mão eu faço assim, passa por ele. É um corpo, uma pessoa idêntica a uma pessoa. Isso é um espírito. Eu faço isso aqui, a minha mão passa por dentro e não sinto ele. Mas Jesus veio para mostrar para eles ali: olha, espírito não tem carne nem osso, eu tenho. Pode tocar. Tomé queria enfiar o dedo onde o prego. Era isso que ele queria fazer. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja que serve a Deus, que for arrebatada, ela vai ter esse mesmo corpo de Jesus. É um corpo glorificado. Muitos vão comentar sobre espírito. É um corpo glorificado. Igreja é corpo glorificado. É o mesmo corpo de Cristo. Quantas das vezes Jesus esteve na terra? E quantas vezes ele se alimentou? 5 vezes Jesus desceu no Velho Testamento. Como teofania. Se senta na casa de Abraão e se alimenta com ele. Em outras passagens ele não se alimentou. Somente essa vez.
Mas nas outras ele compareceu, ele falou, ele trouxe uma mensagem. Como que identifica o anjo do Senhor com diferença para outro anjo? É quando todo mundo, quando ver um ser que não é desta terra, que é um ser espiritual e não natural, já quer logo se prostrar diante dele. Já quer dobrar o seu joelho. E o anjo do Senhor, ele aceita se prostrar diante dele, mas anjo nenhum aceita. Ele está escrito na Bíblia. Ele logo vai dizer, opa, eu sou um como vós. Não se ajoelhe diante de mim. É assim que prova. Então, se for analisar os apóstolos, após o batismo com o Espírito Santo, o poder foi diferente. A evangelização foi outra. O conhecimento também. E escreveram o livro. Não negaram mais a morte e todos morreram, menos João. O apóstolo do amor não morreu, mas foi mandado à morte na ilha de Patmos. Ninguém escaparia. Ele escapou. Ainda escreveu o Apocalipse ainda. Mensagem que precisa ser cumprida, que não foi cumprida. Mas todos os outros morreram. O primeiro deles foi Tiago. Mas não foi o outro Tiago, filho de Zebedeu. Foi o Tiago, irmão de Jesus, na igreja. Foi apedrejado dentro da igreja pelos judeus. Este era meio irmão de Jesus. Depois o seu irmão assume a igreja. E aí o poder foi tremendo na terra. Esse mesmo poder é dado à igreja. Veja essa passagem aqui, que a gente começando lendo, onde os discípulos não entendiam, não compreendiam. Mas depois disso escreveram livros, operaram os milagres, ganharam almas, abriram igreja. Hoje nós estamos aqui por causa deles. Se eles não começam aquilo lá, nós não estaríamos aqui. E nós temos que fazer o papel de ganhar alma. Nós temos que fazer o papel de evangelizar. Seja sábio, tenha sabedoria em falar com alguém. Deixe a oportunidade, o Espírito Santo dar essa oportunidade. Você quer falar com alguém do trabalho? Ou dentro do ônibus, ou na rua? Peça ao Espírito Santo que faça com que o assunto, faça surgir o assunto. Não queira falar de você mesmo. Às vezes dá tudo errado. Dá tudo errado. Mas quando você medita, quando você pensa e se comunica com o Espírito Santo de Deus, pedindo que o assunto dê uma permissão para abrir um leque, para entrar o assunto que você quer falar, pode ter certeza. O que acontece? Tive várias experiências com isso. De estar num assunto, um monte de homem falando, e eu estar só ouvindo, mas orando com Deus, fazendo com que eles dêem uma brecha, para que você possa ir dar certinho. Não tem erro, não tem falha. Aprenda a palavra de Deus. Eu não sei quantos anos você está aqui. Eu não sei quantos anos você já ouviu a palavra. Aleluia. Aprendeu? Entendeu? Glória a Deus. Pode ser que o pastor esteja aqui 10, 20, 30 anos. E eu chego, vamos usar a minha pessoa, e eu chego e me sento naquele banco. Mas eu só procuro ouvir. Mas eu só me preocupo só em ir para o culto. Mas eu me preocupo em ir para a igreja. Chega ali, eu não tenho compromisso. Eu chego ali e me sento. É diferente de quem tem compromisso. Está em casa, se dedicando, orando e se preparando para o seu compromisso com Deus. Muitas das vezes focaliza no homem. Você tem que focalizar em Deus. O homem está aqui para te ensinar. O homem está aqui para te ensinar o caminho. O homem está aqui para te ensinar, assim como Jesus estava ensinando nesta palavra, e eles não entendiam. Não entendiam. Veja bem que eles não entendiam nada. E Jesus já estava revoltado com eles. Glória a Deus. Mas será que eu falei por 3 anos e meio em vão? Glória a Deus.
Amém? Quero encerrar por aqui. Glória a Deus, mas coloque em prática. Se preocupe em ler. Eu tinha até comentado que na minha época não tinha internet, eu não tinha celular para ficar olhando, né? Então só tinha a Bíblia. Hoje é mais complicado um pouco. Mas o próprio telemóvel, como se diz, tem Bíblia. Pode anunciar uma mensagem, pode anunciar um versículo. Glória a Deus. E muitos vão ver. Glória a Deus. Amém? Eu não tenho assunto mais para comentar aqui. Quer dizer, assunto tem, mas não tem hora. Não tem um tempo, tá bom? Eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Não preguei, só quis dar um ensinamento. Aleluia. Isso aqui também serviu para mim. Eu sou o primeiro a ouvir que a minha boca está mais perto do meu ouvido que a de vocês, ok? Mas, amém. Coloque em prática. Vamos adorar a Deus, servir ao Senhor. É isso. Logo, logo o Senhor vem buscar nós aí. Nós temos que estar pronto, preparado. Procure ganhar alma. Procure falar da palavra de Deus para alguém, no seu trabalho, na rua, no ônibus. Glória a Deus. Para que a gente possa chegar lá, olha, com as nossas mãos, com um presente para dar para Deus. Certo que Deus não vai cobrar esse presente porque Ele sabe o que você tem, o que você fez, o que você não fez. Ele sabe. Então procure fazer. Enquanto há dia, né? Enquanto a noite, diz que enquanto há dia, há oportunidade. Enquanto estamos vivos, temos oportunidade. Depois de morto, não tem oportunidade nenhuma. Aproveite enquanto é vivo. Amém? Eu agradeço por estar no nome de Jesus. Nós vamos agora levantar as nossas ofertas e dízimos. Eu peço à irmã Carla que faça a oração nas ofertas para os irmãos que vão ofertar. Que Deus abençoe cada um de nós. E de seguida o quarteto vai cantar. Senhor amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Oh, Jesus, Jesus. Obrigado, Senhor. A explorar a tua palavra, Senhor, ajuda-nos a ter entendimento sobre ela, Senhor. Neste momento, eu oro, Senhor, por aqueles que vão ofertar, Senhor, por aqueles que não têm oportunidade de vir a ofertar ou a dizimar, Senhor. Eu oro para que Ajuda, fale, Senhor. Eu oro para que haja de facto compromisso contigo, Senhor. Que haja prova, Senhor, da tua fidelidade sobre as suas vidas, Senhor. Que é através daí, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, Amém. por tudo aquilo que tu tens feito nesta igreja, Senhor. A tua fidelidade tem sido connosco, Senhor, e não será diferente daqui para a frente, Senhor. Por isso nós entregamos estas ofertas e estes dízimos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para que tu faças, Senhor, aumentar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Terça-feira teremos culto de oração das 20 horas às 21h30. Venha orar, venha estar connosco, vamos suplicar a Deus por salvação de almas, por cura, por libertação, por restauração de vidas que estão destroçadas neste mundo de miséria. Quinta-feira, das 20h30 às 22 horas, teremos o culto de partilha da palavra com a lição número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Sábado, o nosso culto público e da família. Venha exaltar o nome do Senhor, nosso Salvador, Redentor, Rei dos Reis, das 20h30 às 22 horas. Que o Senhor nos abençoe, que possamos cada dia nos dedicarmos mais à leitura da palavra, como ouvimos nesta noite. Eu peço ao pastor César que venha fazer a oração final e despedirmos com a bênção apostólica. A paz do Senhor, irmãos. Sei que todos estão ansiosos para me ver aqui em cima e graças a Deus, irmãos, até aqui Deus tem abençoado. Até aqui Deus tem me dado força e graça. Estou muito feliz, muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, aqueles que têm cooperado com esta obra. E Deus tem movido de íntima compaixão, meus irmãos. Eu sou grato a Ele, porque, como os irmãos sabem, a penúltima vez que eu fui fazer o tratamento, eu estava com a imunidade em 700 e ela tinha que estar pelo menos em 1500. E pela graça de Deus eu voltei lá no hospital depois de 10 dias e a imunidade já estava em 3000 e tal, e a médica disse assim, olhou para mim e sorriu. Mas eu agradeço a Deus porque até aqui Deus tem me abençoado, eu vejo melhor, irmãos. Não é para iludir a igreja, porque é mesmo... Os irmãos sabem a situação que eu estava em termos de soluço, não conseguia alimentar. Eu peço desculpa aos irmãos que eu fui chamado só para dar a bênção apostólica, mas eu continuo pastor, então nós não podemos deixar de testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, confia no Senhor. Confia nele, coloca na mão dele, deixa ele dirigir a sua vida. Vocês têm uma experiência muito precisa comigo. Eu estive e continuo a estar descansado em Deus. Olha, quero também agradecer a Olga pela oferta que os irmãos contribuíram. Ela disse, pastor, será em que nós podemos lhe ajudar? E eu falei, olha, eu estou tomando um suplemento que é muito caro, mas graças a Deus, irmãos, você pode pensar, olha, eu não dei quase nada, mas vocês é de acreditar que até lá na Inglaterra resolviram que eu estava precisando de ajuda e me abençoar. Até o meio do mês de março eu já tenho o suplemento garantido e é Deus que está abençoando. Não tem faltado nada na minha casa, irmãos, porque Deus tem suprido, os irmãos têm cooperado e eu agradeço. Eu não posso agradecer um por um, mas eu agradeço a todos que tem me abençoado, que tem me ajudado, e eu vou vendo, é a mão de Deus. Eu acredito num Deus todo-poderoso. Nós não precisamos de riqueza, nós precisamos de um Deus que cuida de nós. E se Ele estiver cuidando, irmãos, podemos ficar descansados, tranquilo.
Ele vem suprindo tudo e mais alguma coisa. Até as pequenas coisas que às vezes você acha assim, isso não tá. Deus vai suprir, Deus vai abençoar. O que nós fazemos muito errado, nós cristãos, é reclamar. Se temos, reclamamos que temos. Se não temos, reclamamos porque não temos. E eu ainda essa semana tive a falar com a minha esposa. As coisas, ela dizendo para mim, as coisas encareceu tanto. Eu falei, graças a Deus. Mas graças a Deus por quê? Eu falei, porque Deus está te dando condição de pagar as coisas mais caras. É bênção de Deus, irmãos. É porque Deus está abençoando. Imagina você ter o dinheiro e não ter o que comer. E não ter aonde buscar o alimento. Então dê graças a Deus. Continua louvando, continua adorando a Deus. E eu quero que Deus continue me abençoando. Eu no dia 30, na sexta-feira, vou a um exame lá no hospital do IPO do Porto, porque só lá é que faz este exame, mas graças a Deus, no dia 2 eu vou fazer outra quimioterapia. Eu estou indo fazer a quimioterapia, irmãos, mas trago uma quimio junto comigo por 48 horas. Então, eu vou, faço, e depois trago uma bomba, e essa bomba eu entrego ela depois lá no hospital vazia, que a quimio continua a ser feita. Mas eu não tenho palavras para dizer aquilo que Deus fez. A resolução que Deus trouxe, eu ainda disse à médica que eu estava mesmo maravilhado, porque normalmente as pessoas reclamam, não é que correu assim e que aconteceu assim. A única coisa que é que depois da quimio eu arreio de uma vez. Aí fico mesmo amontoado na cama. Às vezes as pessoas telefonam e eu não consigo atender, porque baixa demais tudo. Baixa tudo, não é? Então, mas graças a Deus, está queimando a doença e eu agradeço a Deus que ela está sendo queimada em nome de Jesus e tenho a certeza que Deus está me dando mais anos de vida aqui junto com vocês e que Deus continua nos abençoando. Então vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor pela ajuda, pelas vossas cooperações, irmãos. Tem sido uma bênção vocês estarem firmes na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, obrigado. Nós não merecemos a tua bondade e a tua misericórdia, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado a tua igreja, tem consolado o coração dos teus filhos e abençoado. Meu Deus, eu te agradeço por cada um dos teus servos. Continua os abençoando no seu trabalho, na sua vida secular, Senhor, na sua vida cristã. Dê-lhes força, dê-lhes graça, dê-lhes compreensão daquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai. Continua derramando a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Deus vos abençoa. Amém, Jesus.